O trabalho como categoria estruturante na sociedade capitalista. O trabalho no pensamento clássico. O trabalho é um elemento central na estrutura das sociedades capitalistas e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social. No pensamento clássico, o trabalho é visto não apenas como uma atividade produtiva, mas também como um processo que define as relações sociais, a organização da produção e a distribuição da riqueza. A análise das teorias dos economistas clássicos, como Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx, revela a importância do trabalho na formação do valor econômico e na dinâmica do capitalismo. Adam Smith, um dos fundadores da economia clássica, destacou a divisão do trabalho como um fator crucial para o aumento da produtividade e a geração de riqueza. Em sua obra A Riqueza das Nações, Smith argumenta que a especialização e a divisão do trabalho permitem aos trabalhadores se tornarem mais eficientes, produzindo mais bens em menos tempo. Ele exemplifica isso com a famosa descrição da fábrica de alfinetes, onde a divisão das tarefas entre os trabalhadores resulta em um aumento significativo na produção. Smith acredita que a divisão do trabalho é impulsionada pelo mercado e pela busca de lucro, sendo essencial para o progresso econômico. David Ricardo, outro economista clássico, desenvolveu a teoria do valor-trabalho, que afirma que o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho necessário para produzi-la. Em sua obra Princípios de Economia Política e Tributação, Ricardo analisa como o trabalho contribui para a formação dos preços e a distribuição da renda entre as diferentes classes sociais. Ele também discute a questão da vantagem comparativa, mostrando que países podem se beneficiar do comércio ao se especializarem na produção de bens para os quais possuem uma maior eficiência relativa, aumentando assim a produtividade global. Karl Marx, no entanto, oferece uma visão crítica do papel do trabalho na sociedade capitalista. Em suas obras O Capital e Manifesto Comunista, Marx argumenta que o trabalho é a fonte de todo valor econômico, mas que, no sistema capitalista, os trabalhadores são explorados pelos proprietários dos meios de produção. Ele introduz o conceito de mais-valia, que representa a diferença entre o valor produzido pelos trabalhadores e o valor pago a eles em forma de salários. Marx acredita que essa exploração é a base do lucro capitalista e leva à alienação dos trabalhadores, que se tornam meros instrumentos de produção, perdendo o controle sobre sua própria atividade e o produto de seu trabalho. A teoria do valor-trabalho de Marx também destaca a luta de classes como um aspecto inerente ao capitalismo. Segundo Marx, a história da sociedade é a história da luta entre classes opostas, e no capitalismo, essa luta se manifesta entre a burguesia, que controla os meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho. Ele prevê que essa contradição levará eventualmente à queda do capitalismo e à ascensão do socialismo, onde os meios de produção seriam coletivizados e o trabalho seria organizado de acordo com as necessidades sociais, em vez de ser guiado pela busca do lucro. A visão clássica do trabalho também está intrinsecamente ligada à noção de progresso técnico e inovação. Smith, Ricardo e Marx reconheceram que o avanço tecnológico pode aumentar a produtividade do trabalho e transformar as relações de produção. No entanto, enquanto Smith e Ricardo viam a tecnologia principalmente como um motor de crescimento econômico, Marx alertava para o impacto das inovações tecnológicas na vida dos trabalhadores, argumentando que elas poderiam intensificar a exploração e a alienação se fossem usadas para maximizar os lucros dos capitalistas em vez de melhorar as condições de trabalho. Outro aspecto importante no pensamento clássico é a relação entre trabalho e mercado. Smith e Ricardo acreditavam que os mercados, se deixados livres, promoveriam a eficiência econômica e o bem-estar geral. Eles defendiam a ideia de que a mão invisível do mercado direcionaria os recursos para seus usos mais produtivos. Em contraste, Marx criticava essa visão, argumentando que os mercados capitalistas são inerentemente instáveis e propensos a crises cíclicas de superprodução e subconsumo, resultando em desemprego e sofrimento para os trabalhadores. A análise clássica do trabalho também inclui a discussão sobre a formação de capital e o papel do trabalho na acumulação de riqueza. Smith, Ricardo e Marx concordavam que o trabalho é essencial para a criação de capital, mas divergiam sobre os mecanismos dessa acumulação. Para Smith, a poupança e o reinvestimento dos lucros gerados pelo trabalho produtivo são fundamentais para o crescimento econômico. Ricardo,
por sua vez, enfatizava a importância da distribuição da renda e como ela influencia a capacidade de poupança e investimento das diferentes classes. Marx, por outro lado, via a acumulação de capital como um processo de expropriação dos trabalhadores, onde o capital é acumulado pela exploração do trabalho. No contexto da sociedade capitalista contemporânea, as ideias clássicas sobre o trabalho continuam a ser relevantes. A globalização e a automação têm transformado a natureza do trabalho e as relações de produção, levantando questões sobre a distribuição da riqueza e a sustentabilidade do modelo capitalista. A flexibilização do trabalho, a precarização das condições de emprego e o aumento das desigualdades econômicas são temas que ecoam as preocupações dos economistas clássicos sobre o papel do trabalho na economia. As políticas públicas e as reformas trabalhistas também são influenciadas pelo pensamento clássico. As discussões sobre o salário mínimo, os direitos trabalhistas e a proteção social refletem as diferentes abordagens sobre o valor do trabalho e a justiça social. Enquanto alguns defendem a desregulamentação e a flexibilização como meios de estimular a criação de empregos e o crescimento econômico, outros argumentam que é necessário proteger os trabalhadores e garantir condições dignas de trabalho para promover a equidade e o bem-estar social. A educação e a formação profissional são outro aspecto crucial na discussão sobre o trabalho. Os economistas clássicos reconheceram a importância da qualificação e do desenvolvimento das habilidades dos trabalhadores para aumentar a produtividade e a competitividade econômica. Hoje, essa visão é refletida em políticas de investimento em educação e treinamento, visando preparar a força de trabalho para os desafios da economia digital e globalizada. Em resumo, o trabalho é uma categoria estruturante na sociedade capitalista, e o pensamento clássico oferece uma base sólida para entender sua importância e suas dinâmicas. As teorias de Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx fornecem perspectivas valiosas sobre a divisão do trabalho, o valor trabalho, a exploração e a acumulação de capital, bem como sobre as implicações sociais e econômicas dessas questões. À medida que enfrentamos os desafios do século XXI, as ideias clássicas continuam a ser uma referência essencial para analisar e enfrentar as transformações no mundo do trabalho. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!